Oi, igreja, paz. Hoje eu estou sendo impulsionado pelo Espírito de Deus, há alguns dias já, né? Mas eu acredito que essa mensagem possa chegar aí a você hoje. E meu intuito aqui é trazer uma palavra. Vou tentar ser rápido na palavra, né? Que não pode ficar longa. Mas eu não vou estar falando sobre o coronavírus, eu não vou falar sobre muitas coisas, a palavra será curta. Eu não vou falar sobre política, a igreja. Eu só queria dizer a você, e começar a falar essa palavra, perguntar a você como que você acha que Deus está agora? Não está tendo culto nas igrejas? Como você acha que Deus está agora? Será que o reino dos céus está desequilibrado? Será que o reino dos céus está abalado? Ou será que está como a oração do Pai Nosso? O reino de Deus está inabalável. No reino de Deus, a vontade de Deus está prevalecendo. Eu acredito que no reino de Deus agora está tudo sob controle. E hoje eu e você podemos ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, porque o Evangelho é o que traz controle às nossas vidas. Eu tenho visto muito que as pessoas têm buscado o controle em suas vidas através da religião. E quando a gente está através da religião, querendo trazer controle sobre as circunstâncias da nossa vida, nós nos tornamos pessoas que têm medo, porque a religião nos escraviza. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. E esse texto da Palavra de Deus, ele vai abrir aí a nossa mente. Eu converso com algumas pessoas e eu vejo que algumas pessoas gostam do Bolsonaro. Converso com outras gostam do Lula, gostam de partidos. E de uma maneira ou de outra, um ou outro pode estar errado. Um ou outro pode estar errado. Quando a gente fala de religião também, a gente pode errar algumas coisas, mas quando a gente fala do Evangelho, não há como dar errado. É por isso que eu quero falar agora do Evangelho. Porque o Evangelho é uma essência. A religião é uma casca e o Evangelho é a essência. É como você pegasse uma fruta e espremesse. E aquela expressão, não a fruta, mas aquilo que sai dali de dentro, se chama essência. E o Evangelho é a essência de Deus em nossas vidas. E não tem como nós falarmos do Evangelho e errarmos. Então eu vou falar uma coisa aqui que não tem erro, é uma coisa super certa. E o que me chamou a atenção na palavra foi logo no livro de Gênesis, no capítulo de número 27, eu vou ler alguns textos aqui, alguns versículos, a partir do versículo 30. Ele diz assim, em Gênesis 27, 30, fala sobre Isaac e o seu irmão Jacó. Isaac acabou de dar a bênção a Jacó. Isaac era o pai e havia dois filhos, o Jacó e o Esaú. Isaac é o da bênção, que virou Israel, e o Esaú era o pecador, digamos assim. E Jacó ia já saindo com a sua bênção, quando Esaú chegou, vindo de uma caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o seu pai. Aí ele disse, levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Esaú estava pedindo a bênção do pai dele. No versículo 32 diz assim, então Isaac perguntou, quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes de você chegasse e dei a ele, aquele homem, a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Versículo 34. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura. Grito cheio de amargura. Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Grito de amargura e disse, meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaac respondeu, o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse, essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou o direito de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu,
eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer mais nada por você, meu filho. E aí Esaú insistiu, a Bíblia diz, porém ele insistiu. Será que o Senhor não tem nenhuma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse, você viverá longe das terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, ele se livrará dele. Ele pede 3 ou 4 vezes, dizendo, pai, o Senhor não tem uma bênção para me dar? Aqui, meu irmão, é a época da lei. E na época da lei, o pai abençoava um filho e o outro deveria servi-lo. Então aquele filho, ele clama e diz assim, depois de feito um monte de coisa errada, ele disse, mas não tem nenhuma bênção, nada que o Senhor pode me dar. E o pai disse, eu não tenho nenhuma bênção para te dar. Talvez você está me ouvindo aqui agora e olhou para a sua vida e viu os seus erros, viu tudo que você fez de errado. E quem não erra? Então a gente olha assim, aquela mãe que o filho não corresponde, diz, a mãe errou. O pai que poderia ter feito tantas coisas, diz, o pai errou, então não tem mais jeito, está tudo descontrolado, não tem mais bênção. Aquela pessoa que tomou uma decisão errada nos seus negócios e diz, agora não há mais a bênção de Deus para mim. E a gente começa a olhar a nossa vida de uma maneira assim, como Isaac, como essa história que eu disse, e a gente percebe que a bênção foi para o outro. Mas a bênção de Deus não chegou até mim, apesar dele ser meu pai. Quando a gente está buscando a Deus através da lei, meu irmão, através daquilo que é certo nós fazemos, a gente sempre vai olhar para nós e descobrir que não há nada para a nossa vida. Não há uma bênção, há apenas a maldição, há apenas aquilo que sobra dos outros. E a gente começa a gritar e falar amargurado, Deus não está me abençoando mais, Deus não se importa comigo, e a gente começa a punir nós mesmos, nós nos punimos, porque entendemos que nós realmente fizemos errado, e quem não fez algo errado nesta vida? Quem não fez? Quem não erra? Quem que não se afasta? Talvez você olhe para Deus e olhe a Deus e diga, mas eu creio que Deus não vai me abençoar. Por que que você pensa assim? Porque você olha um evangelho que é assim, todo no Velho Testamento, não há nada de bênção para quem errou. Tem um texto aqui que eu separei que está lá em Gálatas. Olha o que em Gálatas diz. Em Gálatas 3, versículo de número... Vou ler Gálatas 3 todinho, mas eu preciso ler só algum texto pequeno. Que diz assim, olha, Gálatas 3:10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição. Olha Esaú aqui, ele tentou se acertar e a Bíblia diz que ele ficou debaixo de maldição. Você viu quem recebeu a bênção? Jacó. Você viu que vida miserável Jacó teve? Ah, pastor, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Trabalhou, foi enganado, foi marcado, passou medo, passou amargura, seus filhos mataram, destruíram os irmãos. Chegou um dia, na época que ele apresenta ao rei do Egito, e o rei do Egito fala, qual é a sua idade? Ele diz a sua idade, e ele fala, meus anos são poucos e muito maus. Ele diz, a minha vida foi uma vida muito mal. Talvez você olhe para você mesmo hoje, depois de tantos anos, e diga, minha vida não foi boa. Recebi a bênção de Deus, recebi a promessa de Deus, recebi uma alegria de Deus, mas a minha vida não é boa. Eu queria falar com você hoje e dizer que os que estão debaixo da lei, aqueles que confiam naquilo que podem fazer, Gálatas capítulo 3:10, diz que está debaixo da maldição. Porque as Escrituras dizem que maldito aquele que confia no braço da carne. E a Bíblia diz também aqui mais à frente, que Cristo, quando ele vai até a cruz, no versículo 13, Cristo vai até a cruz e ele se torna maldição. Ele cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, ele se torna maldição
Para que Cristo se tornou maldição? Ele se tornou maldição para que nós pudéssemos confiar não na lei, mas confiarmos em Cristo, para que em Cristo nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que em Cristo nós possamos dizer, o Senhor não tem pelo menos mais uma bênção para mim, e Cristo vai dizer, eu tenho vida eterna para você, eu tenho esperança, eu tenho alegria, eu tenho gozo para você, eu tenho paz para te dar, e você vai dizer, mas eu sou pecador, eu errei, eu sou maldito, eu pela lei, e Cristo diz, eu me fiz maldito, para que você tenha vida e vida em abundância. E aí você lê em Gálatas capítulo 3, e vai dizendo que Cristo, no versículo 14, diz que Cristo fez isso para que a bênção de Deus a Abraão seja dada aos não-judeus e para todos nós, por meio da fé e o Espírito de Deus que nos prometeu. A gente não é abençoado pela lei, a gente é abençoado pela fé. Então, se hoje está dando algo errado, tenha fé, meu irmão. Tenha fé, tenha esperança. Porque se você for confiar nas suas obras, você vai ser como este rapaz, você vai chorar amargamente, dizer, não tens, Deus, nenhuma bênção para mim. Mas se você for pela fé, você não vai olhar para a maldição, você vai olhar para a cruz de Cristo. E quando você olhar para a cruz de Cristo, você vai ver que Deus preparou vida e vida em abundância para você. Vida em abundância na tua casa, para os teus sonhos, para os projetos que Ele colocou na sua vida. Para que você não seja como um filho de Esaú. Para que você não seja como um filho da lei, mas seja filho nascido de Jesus Cristo. Irmão em Cristo. Ligado a Deus através da bênção, através da cruz de Cristo. Aleluia, Senhor Deus. Portanto, meus irmãos, se você hoje, que está hoje ouvindo essa palavra, creia que Cristo morreu para que toda a maldição que está sobre a sua vida fosse quebrada e você pudesse ter vida e vida em abundância. Para você hoje que sente medo, você olha para Deus e sente medo. Você olha para a sua vida e sente medo. Você sente medo. Você se sente preso. Você vai à igreja e está preso. Você não consegue estar indo aos cultos e se sente preso, tem medo. Quantos anos você imagina que o apóstolo Paulo ficou preso sem ir a nenhum culto? Quanto tempo você acha que os discípulos, você acha que eles tinham culto todo domingo, os discípulos de Atos? Eles não tinham cultos. Eles se escondiam. E quando se escondiam e havia oportunidade, eles ali estavam ali tendo comunhão uns com os outros. Então o que Cristo está querendo não são cultos. Cristo está aqui para que você não viva uma vida maldita. Para que você viva uma vida bendita. Para que você não olhe mais para os seus pecados, mas você olhe para a cruz e diz, maldito todo aquele que viver pendurado na cruz. A Bíblia diz isso. As pessoas hoje estão na igreja, mas estão penduradas na cruz. Eu preciso estar no culto, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso dizimar. E elas estão na família, debaixo da lei, e a Bíblia diz que eles estão debaixo de maldição. A palavra do Senhor diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que a Bíblia diz com isso? Maldito todo aquele que for querer fazer esta obra, porque esta obra já foi feita, esse preço já foi pago, Cristo já morreu, para que você não vivesse preso numa cruz, mas você saísse da cruz e fosse uma pessoa transformada em filho de Deus, que sai por aí como filho de Deus. A gente sai por aí, a gente está na igreja, eu quero que as pessoas olhem para mim e me aceitem. Não, elas não aceitam. Eu gostaria de sair por aí e as pessoas falassem que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para com isso. Isso é religião. Você acha que Cristo saía por a rua querendo a aprovação das pessoas? Cristo ia à rua e dizia, eu quero fazer a vontade do meu Pai, aleluia. E você quando quer fazer a vontade do Pai, milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem, as coisas se abrem para a sua vida, você começa a ter vida. Porque
Você não vive mais para impressionar as pessoas, você vive para Deus. Aleluia, Senhor. Saia desta cruz, saia desta prisão que você está hoje. Deixe de dar esse choro amargo e dizer, Pai, o Senhor não tem uma bênção para mim? É claro que Ele tem, Ele já deu a bênção para você. A Bíblia diz que além de Ele dar a bênção a você, Ele te cobriu com vestes de alegria, em vez de espírito angustiado. Tira esse espírito angustiado do teu coração, tira esse medo, tira esse pensamento de fracasso, esse pensamento de miséria, esse pensamento de acusação. Tira isso da sua vida, porque Deus te deu vestes de louvor, vestes de alegria, para você cantar, de nada eu tenho falta, aleluia! De nada tenho falta, quando eu estou abatido. Eu estou ministrando aqui para você, eu estive muito abatido esses dias. Mas eu tinha certeza que mesmo abatido, eu continuo sendo filho de Deus, aleluia. Quando eu estou em perigo, o Senhor me livrou de perigos, que eu não era para estar vivo aqui, coisas terríveis acontecendo, e eu estou aqui intacto, aleluia, porque o Senhor me livrou, aleluia. O Senhor me prosperou, o Senhor me deu alegria, e assim é com a sua vida também. Saia da cruz hoje em nome de Jesus. Tira as tuas mãos da cruz. Cristo já morreu. Saia da cruz. Depois da cruz, aleluia, já foi consumado. E nós não vivemos mais para este mundo, mas vivemos para Cristo. Queira se apresentar diante desta terra, não como um homem ou mulher de Deus. Olha o que eu estou dizendo. Queira se apresentar a esta terra diante de Deus. Viva uma vida que agrada a Deus. E Deus te abençoará em tudo que você fizer. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda esta família que está hoje, meu Deus, cercada, meu Deus, do peso, meu Pai, das coisas erradas que fez. Todas essas famílias e essas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, vivendo sofrimento, olhando para o seu passado e dizendo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Senhor, em nome de Jesus, eu trago à memória, meu Pai, a salvação da cruz. Eu trago à memória nesta hora, Senhor Deus, a libertação, meu Pai, que a cruz produziu na igreja, Senhor. Mesmo que eu não possa estar no culto, mesmo que eu seja preso, mesmo que eu esteja na cama, mesmo que eu esteja algemado, oh, aleluia, o Evangelho, Senhor Deus, ele está livre na minha vida e na vida dessa pessoa. Que a alegria do Senhor, Pai, enche o teu coração, enche a tua casa, enche o teu lar, enche a tua família. Que o Espírito Santo possa trazer a vida que Ele trouxe ali da cruz a Jesus Cristo. Traga você também agora, nesta hora. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês.